Uma boa noite para todos novamente. Alegria estar com vocês nesta noite, retornando aí às atividades espirituais, os estudos da Palavra de Deus. E ao que eu vejo aqui, vocês veem também, o tema também já foi anunciado, será o melhor possível, né? Será o melhor possível. Falar sobre o lugar da morada de Deus, o lugar onde Deus vai encontrar o seu povo. É maravilhoso isso. Então, que essa temporada seja a melhor possível. O pastor Rafael vai fazer hoje à noite, e ele faz muito bem esse conteúdo, que tem um alto domínio, e com certeza será de muita bênção. Com certeza. Tá? Eu vou fazer uma oração então. Nosso querido Deus, muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por cuidar da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque tivemos um período de recesso, mas agora estamos retornando para compreender assuntos relevantes para a nossa salvação. Que o Senhor abençoe essa temporada, abençoe todos os que estarão aprendendo esses ensinos e quem estará fazendo também. Tenha misericórdia de todos nós e ajude-nos para que sigamos os teus caminhos, almejando viver eternamente contigo. Dê a todos nós a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom estudo a todos. Era o início da década de 1840 e um movimento bastante importante começava nos Estados Unidos. Guilherme Miller tinha feito alguns cálculos e ele tinha chegado à conclusão de que Jesus voltaria no ano de 1844 para purificar o santuário que ele acreditava ser a terra, porque ele entendia que o santuário, né, nós em oportunidades anteriores eu lembro que nós estudamos aqui a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que falava sobre a purificação do santuário. Então, Guilherme Miller acreditava que esse santuário era a terra. Mas não era só Guilherme Miller. Dois colegas que estudaram o mesmo assunto, então eles não se conheceram, mas eles eram europeus, e também um sul-americano chamado Manuel Lacunza. Esses quatro homens chegaram à mesma conclusão, de que Cristo voltaria nesse ano, 1843, 1844, para fazer a purificação do santuário que eles entendiam que era a terra. Ou seja, destruir o mal e tudo isso. Só que chegou a data e o que eles disseram não aconteceu. Então houveram vários grupos, né? Um grupo que desistiu da fé, né? Já que não aconteceu, né? Já que era tudo mentira, né? Eles avaliaram dessa forma, abandonaram a fé e deixaram tudo para trás. Um outro grupo que começou a marcar novas datas, né? E um terceiro grupo que, peraí, a gente não está totalmente errado. Alguma coisa nesse estudo, nos estudos que a gente fez, nós estávamos errados. Então o problema em si foi a questão do santuário. O que significava esse santuário? Por isso, dentro da igreja adventista, nós temos essa, vamos chamar assim, de doutrina do santuário, porque ela é bastante específica para mostrar como Deus resolve o pecado. A gente vai ver mais para frente que por causa do santuário a gente entende que o pecado não é desfeito, ele é transferido. Quando Deus te perdoa, o pecado não desaparece, ele é transferido, ele vai para outro lugar. A gente vai entender, daqui dá de abrir, vocês vão ver aqui com detalhes o que tem dentro, tá? Mas nós vamos ver por partes, tá joia? Vamos começar então. Quero levar vocês a Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Numa nação, o povo de Israel,
que o centro de tudo era a adoração a Deus. No tempo dele, já existia o santuário nesse formato como nós vemos aqui, né? Já existia. O templo foi uma construção posterior a ele. Ele fez os desenhos, mas quem fez o templo foi o filho dele, tá? Quando nós falamos de santuário, tabernáculo e templo, nós estamos falando de coisas que são basicamente a mesma coisa, tá bom? Basicamente a mesma coisa. O santuário, ele pode ser entendido na época que os israelitas saíram do Egito e começaram aquela jornada de 40 anos no deserto. Eles tinham um santuário que era móvel. Eles tiravam, desmontavam e montavam em outro lugar. Começavam a viagem, desmontava tudo e montavam em outro lugar. Então esse era conhecido como tabernáculo. E mais tarde foi construído, Salomão construiu o templo em Jerusalém, que era um lugar fixo, né? Mas baseado nos mesmos conceitos que nós vamos ver aqui do tabernáculo do deserto. Tá bom? Vamos lá. Aí nós vemos no texto de Salmo 27,4, o desejo de Davi, eu quero morar na casa do Senhor, uma coisa dessa, né? E o objetivo dele, ele diz ali, né, que era morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida para contemplar a beleza de Deus. Quanto mais a gente estuda sobre a palavra, a gente não fica cada vez mais admirado, apreciando o que Deus é, né? Sim. Então, essa beleza que ele queria contemplar, né? E logo depois diz assim, e meditar no seu templo, né? Ponderar, avaliar as situações, né? Tomar boas decisões, né? E entender a vontade de Deus, principalmente. Por que nós temos que estudar o santuário? O ensino do santuário não é visto em muitas igrejas hoje em dia. O ensino do santuário é reduzido a um grupo muito pequeno de denominações atualmente. Eu li um livro de Jacob Milgrom. Ele é um norte-americano judeu, e ele escreveu um livro sobre o santuário. Muitos dos conceitos dele lá acompanham o nosso pensamento adventista sobre o santuário, nosso entendimento bíblico sobre o santuário também, ok? Entre outros, existem vários autores, né, várias pessoas que escreveram, estudaram sobre isso, então não é algo único adventista, mas sim é o que nós, como adventistas, ensinamos. É uma das nossas doutrinas distintivas, que nos diferencia das demais igrejas. Por aí você pode dizer, a igreja adventista é igual a batista, igual a presbiteriana, igual... Não. Essa é uma das características que nos distingue. A gente vai entender por que isso aqui nos diferencia tanto. Okay? Não estou dizendo que somos melhores. Não é isso. Não entenda dessa forma. Estou dizendo que é uma característica especial. Entendeu? Muito bem. Então, primeiro, por que devemos estudar o santuário? Porque o santuário era o centro dos pensamentos dos escritores bíblicos, né? Se nós, por exemplo, nós vimos aqui o desejo de Davi era morar no santuário de Deus. Se nós formos para outros livros da Bíblia e ver outros personagens históricos ali, nas histórias bíblicas, nós vamos ver que o centro de tudo é o santuário. Se nós vamos, por exemplo, para o livro de Levítico, o livro de Levítico se dedica quase completamente ao santuário, né? No Êxodo, né, quando o povo de Israel sai do Egito e vai até a terra prometida, a vida deles girava em torno do santuário. De fato, o santuário ficava no centro do acampamento, no meio do acampamento. 4 tribos de um lado, 4 tribos do outro, 4 para lá e 4 para cá. 12 tribos, né? Separados, divididos, bem organizados. Segundo, por que nós devemos estudar o santuário? A vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Nós já mencionamos um pouquinho aqui, né? O que acontecia, isso aqui é importante, o que acontecia no santuário. As coisas que nós vamos aprender, o que se fazia ali dentro. Existiam alguns rituais específicos que se faziam ali, né? Esses rituais eram figura ou sombra das coisas que acontecem no céu, tá?
Então, cada coisa aqui tem seu significado. Nós temos o altar de sacrifício, nós temos a bacia, pia, né? E aqui dentro temos vários móveis. Cada uma dessas coisas tem um significado, inclusive os espaços. Quando nós falamos do Santíssimo, estamos falando do céu, do conselho divino, né? Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, né? Aqui dentro. Quando nós falamos do lugar santo, que é essa segunda repartição, nós falamos dos anjos, do trabalho que eles fazem. E quando falamos do átrio, que é a parte total, nós falamos da terra. Se você vê ali o subtítulo do livrinho que vocês receberam, o Santuário, o Caminho de Deus. O Caminho de Deus. O Caminho de Deus, né? E nós vamos entender esses movimentos, quem sai e quem entra, né? Da onde um vai e para onde o outro volta. São dois seres aqui muito importantes, Satanás, mas principalmente Jesus. Eles têm direções opostas nesse santuário. A gente vai ver como que é isso nos próximos estudos. Esse estudo é mais de introdução. Tá? 4. Por que devemos estudar o santuário? Por que devemos entender? O pecado surgiu no santuário e ele vai ser resolvido no santuário. Algum tempo atrás eu estava pensando, e alguém me fez pensar, se Deus criou a possibilidade do pecado, Deus não é culpado do pecado? Interessante a pergunta, né? Se Deus criou a possibilidade do pecado, é lógico, para a pessoa foi muito lógico dizer que Deus era culpado do pecado. Mas na realidade não funciona dessa forma, né? Porque Deus criou a possibilidade do mal, né? Ou seja, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a possibilidade do mal, né? Então a pessoa pode escolher o que fazer. Mas porque Deus criou a possibilidade, Ele também pode finalizar a história. Ele não cria algo que Ele não tem controle. Muito bem, Santuário Celestial. Ao estudar então o Santuário, nós vamos aprender lições sobre a redenção humana, como que funciona o plano da redenção, quais são os passos, como as coisas acontecem, passo a passo, tá joia? Através do sacrifício. No santuário ocorriam sacrifícios, por isso o altar de sacrifício aparece ali, e alguns animais. Se você depois quiser dar uma olhadinha, a gente pode conversar mais. E também o sacerdócio. Havia sacrifício e sacerdócio. Havia sacerdotes e um sumo sacerdote, o mais importante deles. Okay? Muito bem. E aqui vocês podem ver, tem um desenho mais ou menos de como era, tá? Que tem parecido, né? De como funcionava. Então aqui tem o altar de sacrifício. Ele era grande o suficiente, para vocês terem uma ideia, que 2 vacas cabiam inteiras, né? Deitadas 2 vacas. Era muito grande. Aí aqui tem a pia, onde tinha água para eles fazerem os rituais de lavagem, limpeza, né? E as pessoas traziam para cá as suas ofertas, né? Podia ser ofertas de cereal, né? Podia ser ofertas de paz. As ofertas de cereal eram ofertas de paz, né? Também existiam vários tipos de sacrifícios. Podiam ser pombas, podiam ser ovelhas, cabritos, né? Ou então podiam ser touros, ok? Touros. Depende da importância da pessoa na sociedade. Se fosse uma pessoa pobre, com poucos recursos, ela apresentava... Dependia do tamanho? Não, dependia das condições financeiras, vamos dizer assim, no nosso linguajar, mas na posição da pessoa. Se fosse o pecado de um sacerdote, era um touro. Se fosse o pecado de um rei, era um touro. Se fosse, por exemplo, o pecado de alguém comum da sociedade lá que tem suas terras e tudo, ele apresentaria uma ovelha, um carneiro, né? E se fosse uma pessoa pobre, lembra quando Jesus foi apresentado no templo? Os pais deles levaram o que para apresentar?
duas rolinhas, né? Duas pontinhas, porque eles eram de família pobre. O pecado em si não tem tamanho, né? A gente vai ver ao longo dos estudos partes disso, para que a gente vai entender, né? Mas em si o que mais acontecia aqui era o sacrifício. Por pecado. Sacrifício pelo pecado, que era também conhecido como holocausto. Que é Claro que não era o animal que perdoava, não era o sangue do animal que perdoava. Os animais eram símbolos de uma morte substitutiva que viria no futuro, Cristo. Através de Cristo. Então, o santuário foi a forma. Deus é um ótimo professor. O santuário foi a forma como Deus utilizou para ensinar didaticamente, visualmente, o povo que veio antes de Cristo, como Deus resolveria o pecado. Para nós que agora conhecemos a história de Jesus, já para muita gente é suficiente com conhecer a vida de Jesus, o sacrifício dele, e aí a gente já entende como é que funciona a questão do pecado. Mas para quem não viu, não conheceu a história de Jesus, conhecendo a história do santuário e os significados de tudo isso, eles entenderiam como Deus resolveria a questão do pecado. Né? Então está aqui, a cruz para nós, o santuário para eles. E por que nós estamos voltando para o santuário? Para entender verdades básicas que o santuário nos traz. Por exemplo, o sacerdote, o sumo sacerdote vestia uma couraça, ou na verdade um peitoral, né, que tinha várias pedras, né? 12 pedras, cada uma pedras preciosas, né? Cada uma representando uma tribo de Israel, e 2 pedras, uma que se chamava Urim e a outra Tumim. Através dela Deus mostrava a sua vontade. Então se Deus respondia um sim, uma das pedras brilhava. Se Deus respondia um não, a outra brilhava. Então era possível consultar a Deus por vários temas. Era possível. Então o que você falou ali é verdade. Quando a gente vai para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a vontade de Deus, era uma coisa possível aqui no santuário. Deus se fazia presente aqui, né? Quando nós vemos esse móvel aqui, que é a Arca da Aliança, Deus se fazia presente nesse móvel. Tinha 2 anjos, a gente vai ver uma foto que eu vou mostrar na frente. Aqui, esse aqui é o templo, mas vou mostrar mais ali à frente. Tem 2 anjos que cobrem a presença de Deus, a Shekinah. Shekinah significa a presença de Deus. Não era Deus em corpo que aparecia, era uma luz muito forte. Era uma luz muito forte. Então Deus fazia presente. Lembra que tinha uma nuvem, que se colocava uma nuvem durante o dia, porque era deserto, e uma coluna de fogo durante a noite? Também disso dependia a presença de Deus, né? Ou seja, se aqueles 2 símbolos estivessem ali, significava que Deus estava com o povo. A partir do momento que aquilo desapareceu, Deus não estava mais. Então, como eu falei, esse aqui é o templo que foi construído. Esse aqui já não era mais móvel, é um pouquinho diferente desse aqui, mas as repartições dentro são parecidas. Vem aqui a pia, o altar de sacristãos para cá. Aqui dentro tem as 2 repartições, aqui o santo com os castiçais e aqui o santíssimo com a arca da aliança e os anjos. A arca da aliança ela foi perdida, na verdade ela foi escondida pelos essênios antes do cativeiro babilônico, lá pelo ano 500 e alguma coisa antes de Cristo. E daí depois quando eles voltaram, 600 anos de Cristo, quando eles voltaram, não se encontrou mais. Ninguém sabia onde é que estava, e até hoje ninguém sabe onde é que está essa arca da aliança. Mas ela está bem escondida. Muito bem. Então, templo, santuário e tabernáculo são coisas parecidas. Vocês veem essa imagem aqui? Esse aqui é o sumo sacerdote. Aqui estão os anjos. Ele é a visão dessa parte do Santíssimo, a última parte. Tem 2 anjos que cobrem a presença de Deus. E aqui está a Arca da Aliança, e Deus fazia presente aqui no meio. A gente vai entender o que cada coisa significa, o que se fazia aqui. Vamos por partes, ok? Êxodo 25, verso 8. Vamos lá para Êxodo? Só para situar a gente no tempo,
Êxodo 20 se refere aos mandamentos. Os mandamentos foram dados 40 dias depois que eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Lembra? Então eles tinham saído do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, aí eles foram caminhando ali pelo deserto, e quando eles chegaram próximo ao Monte Sinai, tinham passado 40 dias. Tá? 40 dias. Então, quando nós vemos aqui o capítulo 25, verso 8, nós estamos vendo mais ou menos nesse período, ok? Logo depois da saída do povo de Israel do Egito. Farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aí o verso 9, ele diz o seguinte: segundo tudo o que eu mostrar a você, como o modelo do tabernáculo e como o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Uma ordem de Deus. Ele dizendo assim, no início de tudo, né? Ele dizendo assim: eu vou mostrar para vocês, vocês farão conforme o modelo, do jeito que eu disser, vocês farão. Né? Algo parecido aconteceu com a Arca de Noé, lembra? Deus deu as medidas, do jeito que tinha que ser feito, muito específico, né? Não foi a criação da cabeça de Noé, não foi a criação da cabeça de Moisés. Foi algo que Deus mesmo deu, os detalhes, tudo em específico. E conforme a gente vai avançando no estudo, a gente vai ver que somente uma mente divina por trás podia fazer algo tão significativo, tão profundo, com tanta verdade. Muito bem, no verso agora 40. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você. Do verso 10 ao verso 16, vocês encontram ali as características da Arca da Aliança. Do verso 17 ao verso 22, vocês encontram as características do propiciatório. Como deveria ser feito, de que materiais, de que tamanho. Do verso 23 ao verso 30, a gente encontra como deveria ser a mesa dos pães da proposição. Como deveria ser feito, de que tamanho, o que se colocaria em cima. E do verso 31 ao verso 40, vocês encontram ali as características do candelabro, como o candelabro devia ser feito. Uma das características interessantes desse candelabro é que ele se assemelha bastante à árvore da vida, da de Gênesis. Muito bem, então aqui você já tem uma ideia. Se vocês avançam para o 26, vocês vão ver as orientações sobre as cortinas. De que cor devia ser, de que tecido devia ser, de que tamanho, aonde elas seriam colocadas. Êxodo 26, 14 até o verso 30, vocês veem as coberturas que se colocavam. Essas coberturas. Cada uma dessas aqui representa um nível. Não era só uma por cima, eram várias. Né? Então vocês veem os detalhes ali. Do verso 31 ao 36, vocês encontram as características do véu, das colunas e outras cortinas. No capítulo 27, vocês veem as características do altar do holocausto. Então tudo foi descrito por Deus do jeito que devia ser. E então Moisés e as pessoas que se encarregaram da construção fizeram tal qual Deus tinha mostrado. Tal qual Deus tinha mostrado. Ok? Muito bem. Tudo isso simbolizava algo que existia no céu. O santuário, que a partir de agora a gente vai usar, santuário terrenal, que foi feito no deserto, ele simbolizava o santuário celestial. As coisas que aconteceriam, ou que acontecem no santuário celestial, de tal forma que o povo de Israel, bem pertinho da casa deles, poderiam entender como Deus faria, como Deus redimiria o povo de Israel. Então, agora nós saltamos lá para Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grandes faravós. Então, Apocalipse 11, 19 fala de um santuário aonde?
no céu. Então existia, foi feito um santuário na terra, que Moisés recebeu instruções de Deus, Deus mostrou um modelo para ele, e esse modelo é o santuário de Deus que se acha no céu. Ok? Então, esse santuário aqui, ele representa o santuário do céu, as coisas que acontecem no santuário do céu. Tá bom? Aqui nós, para os que já têm um livrinho, a gente vai conseguir para os que ainda não têm. O santuário antes do pecado, ele tinha uma função litúrgica, de adoração, né? Era o lugar do santuário do céu, né? Era o lugar de habitação de Deus, segundo o Êxodo 15 e 1 Reis 8, vocês podem ver ali. Também era um local de adoração, segundo o Salmo 99, Isaías 62. Era o centro de comando do universo, segundo o Salmo 11 e Isaías 6. E o ponto de encontro do concílio celestial. Muito interessante essa história. Nós vamos ver mais para frente. 1 Reis 22 e Salmo 68. Depois do pecado, as coisas mudaram um pouquinho. Depois do pecado, o santuário passou a ter novas funções. Funções mais relacionadas com a salvação do ser humano, além da adoração, né? Era o centro da batalha cósmica, fonte de ajuda, lugar de expiação, ou seja, perdão pelo pecado, e local onde o juízo de Deus, julgamentos aconteciam. Então aí a gente vê que é a morada de Deus, segundo o Êxodo 15:17. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste ao Senhor para a tua habitação, no santuário ao Senhor que as tuas mãos estabeleceram. Então Deus fez o santuário no céu, que serve de sua própria habitação. Local de adoração, Salmo 134, a gente vai ler ali. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Lugar de adoração, né? Então, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Salmo 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai a Deus no seu santuário. Interessante, né? Sabe, muita gente diz assim, e aqui é uma lição para a gente, né? Eu estou com Deus o tempo todo. Deus está comigo. Eu tenho Ele no meu pensamento. Mas a pessoa não vai na igreja. Louvai a Deus aonde? No seu santuário, né? Se a igreja, como um ambiente para receber os filhos de Deus, não fosse importante, ela não teria sido criada. Jesus não teria estabelecido. Interessante, né? Por isso Paulo diz, não deixei de congregar-vos. Então, como a gente viu, antes do pecado o santuário tinha funções litúrgicas, né? Adoração a Deus. Depois do pecado as coisas mudaram. E aqui a gente vai entrar naquela pergunta. Aquela pergunta sobre a origem do pecado. Como que o pecado surgiu? Ok? Isaías capítulo 14. Esse texto está lá em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Aqui o texto fala em uma linguagem simbólica, né? No verso 12, o texto mostra de quem se está falando. Estrela da manhã, filho da alva. Parecem nomes bonitos, né? A gente naturalmente associaria com quem? Com Cristo, mas não se refere a Cristo aqui. Não é uma referência a Cristo. Por quê? O texto fala, inicia lá, veja como você caiu do céu. Quem caiu do céu? Satanás, Lúcifer. Então aqui, quando se fala estrela da manhã e filho da alva, são referências a Lúcifer. Ele era de fato um ser belo. Deus tinha criado ele com perfeição, mas maldade se encontrou dentro do coração dele
E aqui o texto diz exatamente o que passava pela mente dele. Verso 13: você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas. Estrelas aqui é uma referência aos anjos. E me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Qual era o desejo dele? Ser igual a Deus, né? Semelhante ao Altíssimo. Ele colocaria o trono. Ou seja, quando alguém fala, eu vou colocar o meu trono num lugar alto, significa que eu quero estabelecer o meu reino, né? Satanás queria fazer o quê? Estabelecer o reino dele. Ele queria ter um reino paralelo ao reino de Deus, né? E o desejo dele desde o início é usurpar a autoridade, usurpar o domínio de Deus, né? Muito bem. Então o texto aqui já começa a mostrar qual que foi o pecado de Satanás, o primeiro pecado, né? Agora o próximo texto está em Ezequiel 28. Vamos lá para Ezequiel 28, 14 a 17. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Esses versículos aqui nos mostram detalhes de como foi a queda de Satanás. Vamos ver aqui. Aqui Satanás, o originador do pecado. O verso 14 diz as características originais dele. Primeiro, que tipo de anjo ele era? Querubim, né? Ele tinha uma função especial da guarda. Não anjo da guarda como nós entendemos. Querubim da guarda é alguém superior. E nós vamos ver aqui qual era a função dele. Foi ungido, estabelecido por Deus. Deus o havia estabelecido, né? E onde ele ficava? Em que lugar específico ele ficava? No verso 14 ali. No Monte Santo. No Monte Santo de Deus. E por onde ele andava? Das pedras brilhantes, né? Então tem a ver aqui com o trono de Deus. Ele estava muito próximo do trono de Deus. No verso 15. Você era perfeito nos seus caminhos desde quando? Então, como Deus criou Satanás? Perfeito. Não havia maldade. Deus o criou perfeito. Deus não criou um ser maligno. Deus criou um ser perfeito. O texto diz, a Bíblia diz, né? Desde o dia que foi criado, era um ser perfeito. Aí, na segunda parte, diz assim: até que se achou iniquidade, ou mal, pecado, em você. Então, a partir de algum momento, começou a maldade no coração de Satanás. Começou, vamos dizer assim, a inveja que ele sentia para com Deus, e o desejo dele de substituir a Deus, de reinar paralelamente com Deus. Pastor, a palavra guarda, estava vendo aqui, anjo cobridor, ele cobria o quê? No santuário, nós vamos ver aqui, ó, existia esse móvel, que ele está colado aqui no madeiro, mas eu vou girar para quem quer ver aqui, esse móvel aqui, se chamava o altar a Arca da Aliança, ou a Arca do Acordo, ou da Aliança. Testemunho. Ou do testemunho também. Essa arca, ela era uma urna grande, assim, toda revestida de ouro. Ela tinha vários detalhes, mas dentro dela tinham duas coisas
que era o maná, né? E as tábuas da lei, os 10 mandamentos estavam ali dentro, e o maná que eles recebiam, né, de Deus no deserto. E também a vara de Arão, né? A vara de Arão que estava ali dentro, que tinha reverdecido, né? E do lado de fora tinha a lei cerimonial encostada nela, do lado de fora. Então era muito importante. E a tampa daquilo ali se chamava propiciatório. Era uma tampa que tampava tudo aquilo lá que estava lá dentro. E em cima do propiciatório tinham 2 anjos, e as asas deles cobriam o que aparecia no meio, que era a Shekinah, a presença de Deus. Esses anjos cobridores, na verdade, um desses anjos cobridores era Satanás, melhor dito, Lúcifer, quando ele era perfeito. Por isso ele aparecia no Monte Santo de Deus, entre as pedras, caminhar, entendeu? Alto privilégio. Então, um desses anjos aqui era Lúcifer. Ele tinha um privilégio maior que qualquer outro dos anjos. Estava muito mais próximo de Deus, conhecia Deus muito mais de cerca, de face a face, sabe? Os outros anjos não tinham esse privilégio. Por isso ele era querubim, ele tinha uma posição de chefia, vamos dizer assim. Depois da Trindade, ele era o ser criado mais importante que havia. Muito bem, então quando nós vemos aí querubim da guarda ou anjo cobridor, então entenda-se que é um desses anjos que cobria a presença de Deus. Ok? Então, como nós vimos ali, depois do pecado, o santuário se transformou em um local de julgamento, né? Deus é adorado lá também, mas foi necessário que se estabelecesse um processo de juízo, né? Hoje em dia, se alguém te denuncia por, sei lá, alguma coisa que acha que você fez errado, existe todo um processo, né? Tem a denúncia, logo depois a pessoa precisa contratar um advogado, reunir as provas contra você, e você faz a mesma coisa. Você precisa reunir as provas em contra da denúncia, tudo que você puder, e daí se senta o pessoal lá do juízo, né? No dia do juízo, julgamento, tem o juiz, tem advogados, tem os oficiais de justiça, a plateia, sei lá, pessoas que estão lá, né? E acontece o juízo. Pois é, no céu existe um processo de juízo também. E nós vamos estudar esse processo de como o juízo, que é feito pelos nossos pecados, né? Feito para resolver a questão dos nossos pecados, o céu se transformou nesse lugar, ou o santuário do céu se transformou nesse lugar de julgamento. Mas ao mesmo tempo é fonte de auxílio. Nós podemos nos apresentar diante de Deus, né? Podemos apresentar diante de Deus porque temos um advogado que é Cristo, né? Isso nós já aprendemos em estudos anteriores. Cristo é nosso advogado, né? Então, com toda a confiança, podemos nos apresentar diante de Deus, apresentar os nossos pedidos também. E também é o centro de uma batalha cósmica. Nós vamos ver aí mais para frente. Aqui nós temos o Salmo 76. Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Então no céu acontece juízo, né? Julgamento. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde o céu, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e liberar os condenados à morte. Liberar os condenados à morte acontece onde? Dentro de uma corte, lugar onde acontece o julgamento. Então, o céu, o santuário de Deus, que vocês veem as duas palavras, né? Do seu santuário, desde os céus, é onde Deus liberta os condenados à morte. Então acontece juízo no céu. No dia em que os filhos de Deus, e essa aqui é uma história bem interessante, a história de Jó. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. O texto não diz, né, mas a gente pode entender que ele se apresentou diante de Deus no céu, né, e apresentou uma acusação contra Deus por favorecer a Jó e contra Jó por, vamos dizer assim, se beneficiar, né? Se aproveitar dos benefícios que Deus tinha para ele, né? Então, uma dupla acusação. E aí vocês conhecem a história, né?
Se você não conhece, leia, porque é incrível essa história. Né? É muito, muito interessante isso. Então, aqui nós encontramos que realmente essa questão de juízo no céu não é algo estranho. O juízo, muita gente hoje em dia prefere dizer que não existe um julgamento, que todos vão ser salvos. Não é bem assim. Não existe salvação universal. O sacrifício que Cristo fez cobre todos. Está disponível para todos. Mas a salvação não é universal. Nós precisamos tomar o nosso passo. Nós precisamos dar o nosso passo. Que é aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse é o primeiro dos passos. E o ser humano? Como que está envolvido em tudo isso? Como que você está envolvido em tudo isso? Sabe? Os sacrifícios que se faziam nesse altar, o sangue que jorrava aqui e a fumaça que subia ao céu como aroma agradável ao Senhor, era um símbolo daquilo que aconteceria na cruz. O sacrifício dos sacrifícios. O sangue dos sangues. Esse sangue e esses sacrifícios não tinham o valor que o sacrifício e o sangue de Cristo tinha. Foi só o sangue, só o sacrifício de Cristo foi o que nos permitiu viver a vida eterna, ou nos permite viver a vida eterna e ter redenção, ter perdão dos nossos pecados. Sabe, o santuário é uma bênção muito grande. Conhecer como o santuário funciona é conhecer todo o plano de Deus do início ao fim. Como Deus criou, como Deus fez o processo, o que vem primeiro, o que vem depois. Eu espero que a curiosidade de vocês tenha sido agitada. Eu espero que a cabeça de vocês esteja cheia de perguntas agora. Né? Não, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser sacrifício? Não é algo tão estranho? Nós vamos estudar passo a passo nas próximas 12 lições, nas próximas 12 semanas. Eu quero convidar você para essa jornada. Mas saiba que quando nós chegarmos no final, você vai ter decisões importantíssimas. Vamos ficar de pé, vamos orar? Ó Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido bom conosco. Tu tens cuidado de nós, Tu tens abençoado, Senhor, as nossas famílias, tens estado, Senhor, conosco. Te agradecemos também, ó Pai, porque temos a oportunidade de sentar juntos, abrir a Tua palavra, estudá-la com profundidade. E hoje nós começamos uma nova etapa, uma nova série de estudos sobre o santuário, sobre o juízo, sobre a substituição, sobre o perdão. Tantos assuntos, Senhor, que vamos ver aqui. E pedimos, ó Pai, que Tu, desde já, abras a nossa mente para entender a Tua palavra. Abras a nossa mente, ó Pai, para que nós também entendamos a nossa parte nisso tudo. E ver, Senhor, o Teu Filho Jesus simbolizado em cada coisa aqui, Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção. Senhor, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, que nos substitui, que tira de nós, Senhor, toda a culpa. E nós, nesse momento, queremos aceitar, ó Pai. E declaramos diante da Tua presença que aceitamos o sacrifício de Jesus, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquele que morre no nosso lugar para dar-nos vida e vida em abundância, vida eterna. Santo Deus, guia-nos para os nossos lares com a Tua proteção, na companhia dos Seus santos anjos. Te agradecemos, ó Pai, pelo estudo que tivemos hoje, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.